Sejam bem-vindos ao canal Mundo das Curiosidades Reais. Se você ama descobrir fatos reais que quase ninguém comenta sobre os países do mundo, já se inscreva no canal, curta o vídeo e ativa o sininho. Aqui a gente não fala do óbvio. Aqui você aprende o que quase ninguém te contou. Hoje nós vamos falar sobre a Itália, mas não sobre pizza, Vaticano ou Coliseu. Eu vou te mostrar uma Itália diferente, mais profunda, mais curiosa e até um pouco inquietante. Fica comigo até o final, porque a última curiosidade vai te fazer refletir sobre a vida de um jeito inesperado. Você já ouviu falar em Zona Azul? São regiões onde as pessoas vivem muito mais do que a média mundial. Na Ilha da Sardenha, na Itália, existe uma das maiores concentrações de homens que vivem mais de 100 anos no mundo. Mas aqui está o detalhe curioso. Pesquisadores descobriram que não é só a alimentação mediterrânea, é o estilo de vida. Famílias vivem próximas. Idosos são respeitados. As pessoas caminham diariamente. E a fé ainda faz parte da rotina. A longevidade ali não é só biológica, é cultural. Na própria Sardenha, por séculos, comunidades ficaram tão isoladas nas montanhas que desenvolveram características genéticas únicas. Cientistas estudam essa população até hoje porque ela ajuda a entender doenças autoimunes e longevidade. É como se fosse um laboratório vivo da história humana. Pouca gente imagina que a Itália guarda um dos maiores estudos genéticos naturais do mundo. Não são só dialetos. Existem mais de 30 línguas oficialmente reconhecidas como minorias linguísticas no país. Em algumas regiões do norte, há pessoas que falam alemão como primeira língua, em outras, francês, em outras, esloveno. E na Sardenha existe o sardo, que linguistas consideram mais próximo do latim do que o próprio italiano moderno. Ou seja, a Itália não é linguisticamente uniforme como muitos pensam. A Itália tem centenas de vilas abandonadas, mas não por guerra recente. Muitas foram abandonadas por terremotos silenciosos, crises econômicas ou migração. Algumas estão completamente intactas, com casas, igrejas e ruas preservadas como se o tempo tivesse parado. Existem projetos atuais tentando revitalizar esses lugares antes que desapareçam totalmente. É como caminhar por um pedaço congelado do passado. Desde a Segunda Guerra Mundial, a Itália já teve mais de 60 governos diferentes. Isso faz dela uma das democracias ocidentais com maior rotatividade política. Apesar disso, a identidade cultural do país permanece extremamente forte. Isso mostra algo interessante. Governos mudam, sistemas mudam, mas valores culturais permanecem. E aqui começa uma reflexão. Apesar da instabilidade política, a Itália mantém uma das identidades culturais mais preservadas da Europa. Isso mostra como cultura e tradição podem ser mais fortes do que mudanças de poder. E isso fica ainda mais evidente quando a gente observa algo muito característico da sociedade italiana: a força da família. Em muitas regiões da Itália, especialmente no sul, é comum que várias gerações vivam próximas umas das outras. Almoços de domingo não são apenas encontros casuais, são quase rituais culturais. Receitas passam de avós para netos. Negócios familiares atravessam décadas. Pequenas padarias, vinícolas e oficinas são mantidas pela mesma família por gerações. Enquanto governos mudam, essas estruturas permanecem. E isso influencia até a economia do país. Grande parte da economia italiana é baseada em pequenas e médias empresas, muitas delas familiares. Diferente de países dominados por grandes corporações, na Itália você encontra pequenas fábricas de sapatos, oficinas artesanais, vinícolas familiares, marcas de moda que começaram dentro de casa. Inclusive, algumas das grandes marcas de luxo italianas nasceram como negócios familiares modestos. Esse modelo ajudou a manter tradições artesanais vivas por séculos. Existe algo curioso chamado distritos industriais. São regiões inteiras especializadas praticamente em um único tipo de produto. Por exemplo,
Uma cidade quase inteira focada em produção de óculos, outra focada em cerâmica, outra em couro. Isso cria uma concentração enorme de conhecimento técnico em pequenas áreas. É como se cada cidade tivesse desenvolvido sua própria identidade produtiva. E aqui vai algo impressionante. Na Itália, não é incomum que obras de metrô ou construções comuns sejam interrompidas porque descobriram ruínas antigas. Em Roma, por exemplo, a expansão do metrô já atrasou várias vezes por causa de achados arqueológicos. Imagine estar construindo um estacionamento e encontrar vestígios de 2000 anos atrás. A Itália é um dos poucos países onde o passado literalmente interrompe o presente. Além do famoso Etna e do Vesúvio, existe uma área chamada Campus Flegrius, perto de Nápoles. Ela é considerada uma supercaldeira vulcânica. Isso significa que, potencialmente, teria capacidade de causar uma erupção muito maior do que vulcões comuns. Hoje, ela é monitorada constantemente. O curioso é que milhões de pessoas vivem na região ao redor. A Itália convive com a beleza e com o risco natural ao mesmo tempo. Muita gente não sabe disso. A Itália, como país unificado, só surgiu oficialmente em 1861. Antes disso, era dividida em reinos e estados independentes. Isso explica por que existem tantas diferenças culturais fortes entre norte e sul. A Itália é relativamente jovem como nação, mas antiga como civilização. Quando a gente olha para a Itália além do turismo, percebe algo interessante. É um país construído sobre camadas. Camadas de impérios, camadas de culturas, camadas de idiomas, camadas de reconstruções após terremotos. É um lugar onde o passado nunca desaparece completamente. Ele está nas ruas, nas famílias, na comida, na arquitetura, até debaixo da terra. E talvez essa seja a curiosidade mais fascinante de todas. A Itália não é apenas um país bonito. É um país que sobreviveu a séculos de mudanças, sem perder completamente sua identidade. Impérios caíram. Governos mudaram. Cidades foram destruídas por terremotos. Vilas ficaram vazias. Regiões inteiras foram reconstruídas. Mas algo permaneceu. E isso faz a gente pensar em uma coisa ainda mais profunda. Se países passam por mudanças, se culturas se transformam, se construções milenares podem ruir, o que é que realmente permanece? A Bíblia diz em Isaías 48: a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A Itália nos mostra que estruturas humanas mudam com o tempo. Até as cidades mais fortes podem tremer, até impérios gigantes podem desaparecer. Mas a palavra de Deus não muda. Enquanto o mundo vive transformações constantes, Deus continua o mesmo. E é por isso que buscar a Deus não é algo para depois. Não é quando der tempo. Não é quando a vida estiver perfeita. É agora. Assim como algumas vilas italianas ficaram vazias quando as pessoas foram embora, o coração humano também fica vazio quando se afasta de Deus. Ir à igreja não é apenas tradição. Não é só cultura, é fortalecimento espiritual. É onde você aprende princípios eternos em um mundo que muda o tempo todo. Hebreus 10:25 nos orienta a não deixarmos de congregar, porque a fé se fortalece na comunhão, na palavra, na presença de Deus. A Itália guarda camadas de história, mas você precisa guardar algo ainda mais importante: sua vida espiritual. Busque a Deus enquanto é tempo. Fortaleça sua fé. Cuide da sua alma. Porque no final, o que permanece não é o que é construído em pedra, é o que é construído em Deus. Que essa viagem pela Itália tenha te ensinado curiosidades incríveis, mas que também te lembre do que é eterno. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal Mundo das Curiosidades Reais e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.